Senhor, nos ajude a compreender a mensagem da Tua Palavra para o nosso coração nesta manhã. Que nós possamos, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer, ter toda a disposição de, com atenção, aprendermos da Tua Palavra e também, ó Deus, de levarmos para a nossa prática cotidiana os alertas e as aplicações dela à nossa vida. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito e livra-nos, ó Deus, do engano, nos livra, ó Deus, do obscurecimento, mas ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua Palavra de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Para nós recordarmos brevemente, João está escrevendo à igreja, inspirado por Deus, e ele está falando à igreja, não a igreja tão somente do seu tempo, mas ele está falando com toda a igreja que vive nesse período, que na Bíblia é chamado de período dos últimos dias, que é entre a primeira vinda do Senhor Jesus e o último dia, com a segunda vinda do Senhor Jesus. Todo esse período é chamado na Bíblia de últimos dias. Esses dias são dias difíceis, mas são dias gloriosos. Porque são dias difíceis porque são dias de grande oposição àquilo que Deus entregou como missão ao seu povo, à igreja. E são dias gloriosos porque esta missão que o Senhor entregou à igreja é a missão de apresentar o Evangelho do Senhor Jesus a todo mundo. Coisa que antes o povo de Deus não recebeu como missão. Em todo o Antigo Testamento, Deus se relaciona com o povo de Israel. Se algum estrangeiro viesse para dentro de Israel, ele desfrutaria do conhecimento, da mensagem, da aliança. Mas Israel não saía de dentro das suas fronteiras para evangelizar os outros, porque a salvação, a aliança é para com aquele povo. Mas agora o Senhor deu à igreja a missão e deu o privilégio de levar o evangelho às nações. Satanás não mais pode iludir e enganar as nações, mas ele está limitado no seu campo de ação, de tal maneira que o evangelho pode ser levado e as pessoas ouvem este evangelho, o Espírito de Deus as ilumina para compreender e convence o coração dos homens para crer. Agora, esta missão gloriosa não é sem obstáculos e não é sem oposição. E então todo mundo faz oposição a Cristo Jesus, se opondo à mensagem do Evangelho, se opondo à missão da igreja. E isso vai acontecer em alguns momentos de forma bem dramática e de outros momentos de forma mais sutil. E João estava vivendo num primeiro período onde esta oposição era feita de forma violenta, truculosa, e era uma perseguição dramática. Vidas eram ceifadas nesse período. Por causa da própria pregação dos apóstolos, eles próprios eram perseguidos e caçados. João, que recebe esta visão e transcreve o que ele viu e ouviu, estava aprisionado, exilado numa ilha chamada Patmos, numa ilha próxima à Turquia, no mar Egeu, uma pequena ilha onde se colocavam bandidos, criminosos, e lá João estava. João, nesse período que ele passa nesta ilha, Deus se revela para ele de uma maneira extraordinária, e leva João, nós não sabemos muito bem se para o futuro, nós sabemos que Deus o tirou em espírito daquele lugar, e o fez ver coisas celestiais, o fez ver coisas do futuro, e fez com que ele visse coisas do presente, garantias de Deus, daquilo que aconteceria, porque Deus vai mostrar para João que toda essa história, por mais difícil que ela seja, especialmente para este povo de Deus, ela está nas mãos do Senhor. Ele a governa, ele a controla. Deus entrega para João mensagens às igrejas, não só aquelas igrejas principais da Ásia Menor, as 7 que são citadas nos primeiros capítulos do Apocalipse, mas aquelas mensagens são para todas as igrejas, em todas as épocas, nestes últimos dias. Deus fala para João a respeito da realidade celeste, mostrando para ele o trono do Senhor, a sala de comando de todo o universo criado. E então nesta sala de comando, Deus governa absoluto, ele controla, ele tem domínio sobre a história. O seu filho, o cordeiro que foi morto, está à sua direita. Ele é aquele que abre este livro, ele é aquele que faz acontecer a história que o Pai escreveu. E nas mãos do Cordeiro está todo o poder e está todo o governo sobre a história. E então Deus conforta o coração de João
mostrando para ele que ainda que a igreja estivesse debaixo de grande perseguição, isso não estava fora do plano de Deus. Isso daí não era alguma coisa que escapou ao controle de Deus, mas isso fazia parte de uma grande história que Deus escreveu. Isso é para confortar João e para que João também nos confortasse com esta mensagem. Nós não estamos vivendo aqui debaixo de uma grande perseguição, mas muitos cristãos hoje estão em países em que eles são perseguidos duramente, e eles vivem como fugitivos. E esta mensagem para eles tem um peso e uma importância muito maior do que para nós, porque eles sentem essa aflição. Talvez um dia nós passemos ou estejamos no mesmo lugar que eles estão hoje, passando por tribulação e dificuldade, e certamente neste dia, estas mensagens de Apocalipse serão extremamente confortadoras para o nosso coração. Mas então João escreve de dentro de uma ilha, e essa ilha, debaixo do Império Romano, como toda a região naquela época, tinha uma oposição severa à mensagem do Evangelho e tudo aquilo que vinha dos apóstolos. Então João tem que escrever verdades reveladas por Deus a ele, numa linguagem que o povo de Deus entendesse, mas que não fosse tão claro assim para aqueles que não fazem parte da igreja, para que essa mensagem pudesse circular. Então João escolhe uma linguagem que é chamada de linguagem do templo. Que linguagem é essa? É uma linguagem que faz uso de todo o conteúdo do Antigo Testamento, das figuras, das imagens, para que aqueles que lessem pudessem imediatamente, por ter conhecimento do Antigo Testamento, fazer as conexões e saber interpretar o que está sendo dito. Então o livro de Apocalipse não é um livro secreto, um livro para ser estudado por uma minoria e um livro que só pode ser entendido por um grupo muito pequeno de pessoas. Não. Se nós cumpríssemos aquilo que a Bíblia estabelece para nós, como por exemplo o Salmo 119, que diz que o prazer nosso está em saborear a lei de Deus, que é mais doce do que o mel. No Salmo 1, que diz que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, o seu prazer está na lei do Senhor. Nós facilmente leríamos o livro de Apocalipse e entenderíamos se essas figuras que são do Antigo Testamento estivessem bem vivas na nossa mente. Então a nossa dificuldade com o Apocalipse, na realidade, é a dificuldade de quem tenta ler o último capítulo de um livro sem ler os primeiros capítulos. Aí fica difícil realmente de entender. Mas se eu tiver feito a minha lição de casa, de estudar toda a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, eu vou ler Apocalipse e vou entender, porque Apocalipse foi escrito para gente simples, mas gente que conhecesse a Bíblia. E a nossa tarefa nesses dias aqui tem sido estudar isso e aproveitar. O capítulo 8 inaugura a terceira sessão de setes, aqui presente em Apocalipse. A primeira foram as 7 cartas às igrejas. A segunda sessão foram os 7 selos. O 7º selo abre a terceira sessão, que são as 7 trombetas que vão ser tocadas. Nós estudamos a semana passada o capítulo 8, falando dessas trombetas, das 4 primeiras trombetas. E essas 4 primeiras trombetas, elas anunciam calamidades que vêm sobre esta terra desde o princípio e virão até o final. Calamidades essas que vêm para alertar, especialmente os homens que ainda não se arrependeram dos seus pecados e que não se renderam. Essas calamidades vêm para colocar no coração das pessoas temor àquele que controla o universo, para que talvez por essas calamidades que são manifestações da misericórdia de Deus, que são ainda parciais, os homens se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Agora, diferente das 4 primeiras trombetas, quando nós encontramos aqui a partir do capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta, essas trombetas diferentes das 4 primeiras, elas não estão direcionadas à ordem natural das coisas criadas. Elas não vão atingir como foco principal aquilo que foi criado, como nós lemos lá, o céu, o mar, os navegantes, a própria terra, a produção de alimentos. Não. Estas outras trombetas, elas vão atingir os homens, especialmente os homens sem Deus. Estas trombetas são juízos de Deus sobre os ímpios, em resposta à oração que a igreja faz. Lembra que os primeiros 3 versículos do capítulo 8, a igreja está em oração, o céu fica em silêncio, aguardando qual a resposta que Deus vai dar à oração do povo dele. E então, a partir do versículo 4, Deus anuncia que ele vai mandar sobre esta terra duros castigos, mas ainda castigos parciais, para que os homens sem Deus, que oprimem
o povo de Deus, eles se arrependam. Esses juízos, então, eles não são finais, eles visam arrependimento. Deus, na sua ira, ele dá lugar à misericórdia. Ele ainda assim lembra de ser misericordioso. Esses terrores agora que vêm nessa última fase, eles vão aumentar a tensão no coração daqueles que não conhecem a Deus, porque eles serão intimidados, eles serão atormentados, eles serão entristecidos, eles serão amargurados e eles terão inclusive desejo de morrer por causa do que lhes vai acontecer, mas até a própria morte fugirá deles. Esta é a ideia. É a ideia de trazer tormento. Não a ideia de encerrar a vida dos ímpios, mas de atormentá-los para que eles, talvez, por causa disso, se arrependam. As últimas 3 trombetas trazem juízos muito mais severos do que os 4 primeiros que vieram. E então nós vamos analisar rapidamente aqui o que nós podemos aprender a respeito da 5ª trombeta. É um texto longo, nós lemos do versículo 1 até o versículo 12. Bom, este trecho que conta sobre esta 5ª trombeta, ele fala a respeito de um exército. Então, por exemplo, que em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, o que nós enxergamos é um rei e a sua cavalaria. Mas daí eu quero dar um adjetivo para eles. É o rei da cavalaria do inferno. É o rei da cavalaria do inferno. Infelizmente, neste texto nós vamos ter que gastar um pouquinho de tempo falando de quem nós não gostamos de falar. Porque a figura que está descrita aí neste 5º selo é exatamente a figura de Satanás. E de todos os seus demônios, que são descritos aqui como gafanhotos. Se você observar, veja o versículo 1 e o versículo 11. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Não é uma estrela caindo, é uma estrela caída. Não é agora que ela cai. É uma estrela que já estava caída. O versículo 11 diz: e tinha sobre eles como o seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion, que é um nome hebraico e depois um nome grego para o Deus das regiões inferiores, o Deus das hostes infernais. Então, de quem esta trombeta está falando? Está falando dos tormentos que Deus autoriza essa estrela caída a impor sobre os homens ímpios. Então, em primeiro lugar, esse texto aí nos mostra, e esta é uma daquelas imagens do Antigo Testamento, que essa estrela caída é exatamente Satanás. Se você for ler lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, você vai encontrar a seguinte descrição: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É uma referência lá de Isaías, do Antigo Testamento, a Satanás. Ele é descrito lá como uma estrela que caiu do céu. Tá? A estrela da manhã, ou seja, aquilo que tinha grande luz, mas foi lançada do céu na terra. João viu esta estrela e ele não a descreve como caindo, como eu disse, mas ele descreve como uma estrela caída. A referência para qualquer ouvinte ou leitor do primeiro século que conhecesse o Antigo Testamento era muito clara. João está dizendo: quando o 5º anjo tocou a 5ª trombeta, então Satanás reuniu o seu exército, autorizado por Deus, para impor tormentos aos homens. Quando é que isso acontece? Isso já está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Se Isaías já fala disso desde o Antigo Testamento, o que esta estrela fazia com as nações? O texto lá de Isaías, no final do versículo 12, diz: debilitava as nações. Debilitar é sugar a vitalidade, é estragar, é destruir, é enganar, é colocar tropeço. E é o que Satanás tem feito já há muito tempo. E isso nos faz lembrar de um outro aspecto de Apocalipse que é muito importante. Apocalipse não está somente falando de coisas futuras. Apocalipse é Deus mostrando um panorama geral de toda a história para João, do que já aconteceu, do que estava acontecendo e do que ia ainda acontecer. Então, sempre eu tenho que fazer esta menção. Além disso, quando eu falo sobre este rei das hostes infernais, além dele ser descrito aí como uma estrela caída, ele também tem um caráter pervertido. Quando você olha no versículo 11, isso fica muito claro, porque ele é descrito aí como aquele que é senhor do que é mal, senhor do que é ruim, senhor do que é condenado.
os demônios que saem do poço do abismo, que nós vimos nesse texto, são liberados por um ser maligno. Quem abre a porta e libera demônios para causar danos, tem um caráter absolutamente mau, senão não faria isso. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso e ele é um destruidor. É assim que a Bíblia descreve. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que ele vem para matar, roubar e destruir. São características bíblicas a respeito deste homem, ou deste ser. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, no início do culto, quando nós estávamos fazendo a primeira leitura, Efésios capítulo 2, versículo 3, falando a respeito das gerações que são filhos da desobediência e que, portanto, andam de acordo com o pensamento do espírito que domina este século. E ele está falando a respeito de Satanás. É o príncipe deste século e os homens sem Deus, eles andam de acordo com o pensamento, com as inclinações, com aquilo que o Deus deste século lhes propõe como modelo de vida. E então essas são características que facilmente nós encontramos na Bíblia a respeito dessa estrela caída. Ainda mais, a sua autoridade, isso precisa ficar muito claro na nossa mente, é uma autoridade limitada. Se você observar tanto o verso 1, quanto o verso 4 e o verso 5, isso fica bem claro para a gente. No verso 1, eu preciso observar, e a ênfase aqui é que ele começa a agir a partir do toque da quinta trombeta. Segundo, ele recebe a chave do poço do abismo, de onde ele libera esses demônios. Ele recebe, ele não toma, ele não é dono dela, mas ele recebe. Ou seja, alguém está lhe autorizando a fazer alguma coisa. Então ele não tem todo o poder, ele não tem toda a autoridade, ele não pode fazer o que ele quer. A história de Jó, por exemplo, nos faz lembrar muito bem disso. Que ele só pode fazer aquilo que Deus lhe autoriza a fazer. Ele não vai além disso. Porque, de novo, o domínio da história está nas mãos de Deus. O versículo 4, observe lá. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus por sobre a fronte. Ou seja, o poder dele e a sua autoridade é absolutamente limitado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele não tem autoridade para fazer tudo o que ele quer. Ele vai poder abrir este poço do abismo. É interessante falar um pouquinho sobre isso, porque a chave que Jesus lhe deu é para liberar alguns demônios que estavam em cadeia. Se você observar, é Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Ele solta um bando de demônios que estavam presos. Lá em Judas, no versículo 6, você pode ler isso. Existem dois tipos de demônios descritos na Bíblia. Os presos que aguardam julgamento e outros que estão ativos no meio da humanidade, que atuam nas regiões celestiais. Parte daqueles que estavam presos são liberados aqui. Você pode ler sobre isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nos abismos do inferno existem anjos aguardando para o juízo, e de lá uma parte é liberada para imprimir sobre os homens sem Deus agonia, tormento e fazer aquilo que é próprio do inimigo das nossas almas, que é matar, roubar e destruir. Mas ainda assim, tanto Satanás como estes anjos, eles têm a sua autoridade absolutamente limitada. O versículo 5 nos dá uma informação interessante. Foi-lhe dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então a ideia é, primeiro, que ele tem autoridade para atormentar, mas não tem autoridade para matar. Segundo, ele tem autoridade para atormentar durante um tempo, mas ele não pode fazer isso para sempre. 5 meses, não me pergunte o que significa 5 meses, porque quando João fala de ano, hora e meses, esqueça. Porque realmente a ideia não é números exatos, mas é a ideia que são períodos. O que nós achamos de 5 meses? Nós achamos que dura muito tempo ou é curto? Se a sua resposta, não, pastor, 5 meses passa rapidinho. Então estou dizendo que a autoridade desses demônios, dessas hostes infernais, é para atormentar, mas é para atormentar por pouco tempo.
Se você acha que 5 meses é muito tempo, então você deve interpretar esse texto que esses demônios têm autoridade para atormentar muito tempo. Mas a ideia é que nunca será para sempre. Não é algo definitivo. Não é algo que não pode ser encerrado. Não é algo que está ordenado por toda a sua vida. Essa é a ideia, e especialmente no caso aqui dos ímpios, porque isso é para provocar arrependimento. Então, eles não podem eles não podem matar, eles podem causar tormento, e isso por um tempo limitado. Eu não sei se alguém aqui já foi mordido, picado por alguma desses insetos ou desses bichos que causam dor, que tem um período determinado. Quando eu era adolescente, lá em Barbacena, não, lá em Rondônia, meu pai tinha um sítiozinho lá, e quando eu vinha do instituto, eu fazia já o instituto bíblico, as minhas férias eram lá no sítio. Eu gostava de ficar lá pescando num riozinho que ele estava. Uma dessas vezes no primeiro dia, afoito, já querendo fazer alguma coisa diferente, fui pescar e sentei sobre um tronco de madeira que tem lá na beirada de um desses rios, e logo depois eu comecei a sentir alguma coisa andando nas minhas costas, que eu passei a mão. Eu fui criado no interior, conheço bem o que é aquilo. Eu estava cheio de tucandira. Tucandira é uma formiga grande, e a mordida dela, a picada dela, é pelo menos 12 horas de dor, não para. Não mata, não vai fazer nada extraordinário com você, mas vai te causar dor. E não tem acordo, 12 horas doendo. É a mordida, a ferroada do escorpião também é assim. E se bem que o escorpião é pior, ele pode causar a morte mesmo, mas é algo que vai doer, não tem muito o que fazer. Você vai ter que aguentar a dor o tempo que aquela dor durar. E eu tive que amargar lá as 12 horas de dor da ferroada tucandira, fora o inchaço que é natural quando você é ferroado por alguma coisa assim. Aqui num acampamento nosso, vez por outra, alguém é ferroado por alguma abelha, um marimbondo, alguma coisa assim, e não tem jeito. Tem que esperar passar a dor e o inchaço. É natural que isso aconteça. A ideia, quando ele usa esta figura várias vezes aqui no texto, que essa figura da ferroada do escorpião, é que estes demônios, junto com este cavaleiro das hostes infernais, podem causar dano, mas não podem matar, mas o dano deles provoca dor. E essa dor não é para sempre, mas vai incomodar bastante. É sempre esse aspecto limitado e temporário. Autoridade limitada quanto àquilo que ele imprime, não pode ser morte, pode ser tormento, e quanto ao tempo que ele faz isso. Estes são pelo menos as principais questões para citar aqui inicialmente nesses primeiros versículos. Se o primeiro ponto é observar que trata-se de um rei com suas hostes infernais, o segundo ponto então seria caracterizar estas hostes, que são descritas aí como gafanhotos que saem do abismo. Então observe a partir do versículo 7, veja quais são as características destes gafanhotos. Do abismo sobem gafanhotos, e eles são como cavalos preparados para a peleja. Eles ferroam como escorpião. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. Quando passam por uma região, eles devastam tudo. É interessante que esta primeira característica que é dada aqui, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados pela peleja. A característica eles foram preparados para fazer aquilo que é próprio de um gafanhoto. Um gafanhoto come insaciavelmente e destroem tudo que está no caminho deles. É com essa característica que estes exércitos infernais vêm sobre a terra. Tem uma história interessante. Em 1866 aconteceu uma praga, talvez seja uma das ocasiões não bíblicas em que pragas de gafanhotos foram mais conhecidas. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia. E a Argélia, naquela época, tinha predominantemente a sua economia dependendo de agricultura, só de agricultura. E essa praga de gafanhotos que invadiu a Argélia em 1866, ela foi tão grave que a devastação consumiu toda a reserva alimentícia que estava no campo de toda a Argélia. E por conta disso, a fome que se estendeu durante meses e anos na história, ceifou a vida de cerca de 200 mil pessoas lá, por causa do que esses gafanhotos fizeram. Quando a Bíblia compara esses demônios, ou quando
João usa esta figura para descrever como são estas opressões impressas por esses demônios, a ideia é exatamente aquilo que é próprio de gafanhoto. Por onde passa, ele consome tudo, ele destrói tudo, ele come tudo, ele deixa o ambiente como um ambiente de tragédia. Não é um terremoto, não é um tsunami, não é uma tempestade, mas o resultado é pior do que se fosse. É para causar medo mesmo. Estes gafanhotos que João descreve não são insetos, são demônios. Se insetos são temidos, imagine o que demônios, caracterizados como gafanhotos, podem fazer. Em certos períodos da história, parece que Deus faz exatamente isso. Deus entrega a sociedade inteira ao inimigo das nossas almas e os seus exércitos, e parece que toda a sociedade é consumida por aquilo que é próprio de Satanás. Se você observar Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, Paulo está falando exatamente de como o mundo estava nos seus dias. Ele estava falando de como estava o Império Romano. E ele diz que o Império Romano, o povo daquela região da Europa, tinha trocado a verdade pela injustiça. Trocaram o Criador pela criatura. Deixando de adorar a Deus, passaram a adorar a criatura. Eles se achavam sábios. E Paulo diz que eles se tornaram loucos. E por causa disso, qual foi a sentença que Deus deu para eles? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de coisa inconveniente. Deus entregou àquela sociedade aquilo que eles gostavam. Vocês gostam de mentira? Então o exército, este exército de gafanhotos demoníacos, eles farão com que vocês sejam obscurecidos para que vocês vivam ainda mais na mentira. Vocês gostam de adorar o Criador, a criatura ao invés do Criador? Então que vocês cultuem a si mesmos, que vocês cultuem a ídolos, que cultuem a demônios. Porque uma das maneiras de Deus disciplinar os homens sem Deus, os homens ímpios, é entregá-los àquilo que eles gostam. Vocês gostam dos homens? Então, amem, adorem e se relacionem, inclusive com vocês mesmos. Homem com homem, mulher com mulher, porque se você ler o texto, você vai ver que é isso que acontece. Como é que os homens chegam a esse estado tão tacanho, tão obscurecido, tão inexplicavelmente ignorante? Eles vivem assim porque esses exércitos do inferno consomem a inteligência, consomem a visão, consomem a vida, consomem os valores, consomem tudo que dá ordem à sociedade. E então tem muita gente que acha que ação demoníaca é você ver alguém ali na praça, batendo a cabeça na parede, se cortando, se autoflagelando, você vai, o sujeito está com demônio. Não. Uma sociedade que se acha progressista, extremamente inteligente, que se acha sábia demais, que cultua o próprio homem, uma sociedade humanista, é tão somente uma sociedade que está infestada por esses gafanhotos malditos que entregam o homem ao seu próprio engano. Isso é punição de Deus. Isso é uma ação divina. Isso é a quinta trombeta. É Deus entregando os homens às hostes de Satanás. E os homens, inculcando-se por sábio, eles fazem coisas loucas. É isso que esta quinta trombeta diz. Não imaginem vocês gafanhotos voando nos ares e comendo pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. João está usando, obviamente, uma linguagem figurada. E o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que em épocas, em alguns momentos da nossa história, Deus parece que abre os portais do inferno e os demônios, eles se misturam com a mentalidade de uma geração, de uma sociedade, de um país e fazem com que todos os valores sejam consumidos. Fazem com que as pessoas convivam com a imoralidade, com a violência, como se isso fosse normal. Não é a realidade do que nós estamos vivendo? Nós convivemos com isso o tempo inteiro. No máximo, nós viramos a cara para fazer de conta que não é com a gente. Mas é isso que tem acontecido. Nós não estamos sendo perseguidos com espadas, nem com armas, mas nós estamos debaixo de grande tribulação, porque todos os valores, todos os limites da nossa sociedade estão sendo arrancados por esses gafanhotos do inferno. Que estão entregando os homens dessa sociedade a uma disposição mental absolutamente reprovável. Então, quais são as características desses gafanhotos? Nós já vimos, eles vêm para matar, eles vêm para roubar e para destruir.
eles são espíritos de obscuridades. Versículos 2 e 3, olha lá. Versículo 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como fumaceira saída, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. A primeira obra deste exército é que quando estes portais do inferno são abertos, uma nuvem negra paira sobre este mundo. E os homens não conseguem mais enxergar corretamente. Alguns dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas mais velhas, crentes de berço, e aí um senhor muito simples, que mora numa região aqui próxima a nossa, uma região agrícola, pastor de uma igreja de região agrícola, ele estava dizendo: pastor, eu vejo a televisão, eu não consigo entender como que esse povo que vive na cidade grande, que vive cercado de tecnologia, que vive cercado de informação, pode ser tão ignorante. A gente que está aqui no sítio, que lê a Bíblia, eu falei, mas esse é o ponto. O senhor pode não ter tecnologia, o senhor pode não estar morando num grande centro, mas o senhor tem o maior centro de informações a respeito da verdade, a respeito da vida, que é a palavra de Deus. Então o senhor pode se considerar alguém muito bem informado, mesmo que o senhor não tenha uma internet lá de 10 megas para poder navegar, porque o senhor tem a fonte de informação e a iluminação do Espírito de Deus. Parece que os homens, quanto mais informados eles estão, mais obscurecidos eles ficam, mas é natural, porque isto é o toque da quinta trombeta. Quando as portas do inferno se abrem, a mentalidade deste século se obscurece. Mas não só é um espírito de obscuridade, mas é um espírito de destruição. Se nós lembrarmos, nós temos aí uma novela na televisão que fala sobre isso, e a gente está lendo bastante sobre isso, mas se você lembrar lá de Êxodo, capítulo 10, versículo 15, da praga dos gafanhotos, você vai ver que o resultado da praga dos gafanhotos foi destruição, foi escassez, foi desespero. E é exatamente o que esta imagem traz. Quando João mostra este exército infernal como gafanhotos, ele está dizendo, olha, eles vêm para destruir mesmo, eles vêm para arrebentar com tudo, eles vêm para acabar com as reservas, eles vêm para acabar com segurança. E o que a gente tem visto é isso. Não tem mercado econômico, mercado financeiro de país nenhum que se encontre absolutamente seguro nos nossos dias. Todos estão sujeitos a grandes abalos que vão refletir na vida cotidiana de cada um. Quem nessa semana não assistiu os noticiários falando sobre o tamanho da dívida que o nosso país adquiriu? Foi interessante que na quarta-feira os representantes do nosso governo vieram de manhã e disseram que a dívida que foi adquirida nestes últimos anos era de 55 bilhões. Depois, às 3 horas da tarde, passou para 97. Depois, às 10 horas da noite, foi para 111. E meia-noite, quando fechou o jornal, estava em 127 bilhões. Aí o William Vac falou, graças a Deus que o dia acabou, porque se tivesse mais umas 3 horas, a nossa dívida já seria de 150 bilhões. Dívidas que envolvem FGTS, dívida com banco, dívida com mercado, dívida do governo. Dívida que vai ter que ser paga por nós, dívida que vai desestruturar toda a estabilidade que nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, tivemos nos últimos anos. O que é isso? Isso é a quinta trombeta tocando. São os gafanhotos destruindo todo tipo de segurança humana para que os homens se voltem para Deus. É isso aí que está em Apocalipse. Apocalipse é um livro atual e é um livro claro. Leia que você vai entender. Não só isso, esses gafanhotos são espíritos de inteligência, eles não são tolos. Versículo 7, olha lá. O aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Não são seres irracionais, não são seres tacanhos, não são seres tolos, são seres inteligentes. Números 23 diz que encantamento não vale contra a tenda do povo do Senhor. Eu não preciso temer a inteligência deles, eu não preciso temer a sabedoria deles. A coroa que está na cabeça deles parece de ouro, mas não é. Eles parecem ter cabeça de homem, mas eles não são. E então eu não preciso temê-los, mas eu devo considerar que esses espíritos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles agem com uma estratégia,
Eles não estão agindo como um exército normal de gafanhotos que ninguém comanda. Não sei se você sabe, mas não há hierarquia entre os gafanhotos. Eles vivem completamente independentes. Eles andam em bando, mas eles são independentes. Eles não têm um líder. Mas não é o caso aqui. Esses gafanhotos, realmente, eles são diferentes. Eles não só estão preparados para a batalha, mas eles são coordenados por alguém que os lidera. Ainda poderia citar algumas outras questões sobre eles, mas eu acho que citar apenas mais uma seria interessante. Esses gafanhotos, eles agem com todo tipo de violência, com todo tipo de ataque àquilo que foi estabelecido por Deus. Seja expondo os homens à sensualidade, seja expondo os homens à morte, seja fazendo aquilo que é completamente condenado pela palavra de Deus, mas a função deles é realmente consumir com todo tipo de limite dos homens, com todo tipo de segurança, com todo tipo de vida que possa ser o mínimo agradável para nós e também diante de Deus. E então é interessante considerar essas coisas todas, porque é exatamente o retrato do que nós estamos vendo nos nossos dias. Enquanto muita gente por aí anda achando que demônio é um problema para ser resolvido na sexta-feira forte, onde algumas supostas denominações por aí chamam um monte de gente, perguntam o nome, expulsa, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro, sopra. Esse circo de horrores não tem nada a ver com as obras do diabo. O diabo atua nas regiões celestiais, ele planta ideias na cabeça das pessoas. Ele destrói comportamentos morais e aceitáveis. Satanás, ele atua nas nações, como nós lemos lá em Isaías 14:12, debilitando as nações, tirando a vitalidade das pessoas, tirando o ânimo, tirando aquilo que é valoroso na vida das pessoas. Tem muita gente que fica esperando Satanás aparecer com um chifre e com um rabo, todo vermelho e com um tridente. Esqueça, ele não vem assim. Ele atua dentro dos centros universitários, destruindo todo tipo de ideias a respeito de Deus. Ele atua nos lugares mais nobres, destruindo todo tipo de honestidade, todo tipo de comportamento legítimo. Ele atua dentro da família, colocando marido contra mulher, mulher contra marido. Quando você se expõe às coisas deste século, você está sendo atacado por Satanás o tempo inteiro. Mesmo que ele não apareça lá com um chifre, com um rabo e com um tridente. Os gafanhotos, eles não aparecem gritando na sua porta. Não é objeto mexendo na sua estante, como alguns querem. Não é isso. É aqui, ó. Ele atua nas regiões celestes. É aqui, ó. São ataques diretos. E todos nós convivemos com isso todo o dia. Em todos os momentos, por todos os lugares. Graças a Deus, como nós vimos neste texto, ele não pode tocar, exceto aqueles que não foram selados. Nós falamos bastante sobre a questão dos selos lá, quando nós estávamos estudando capítulos 6 e 7. Mas aqueles que não têm o selo de Deus, que não têm a habitação do Espírito Santo de Deus, são 100% suscetíveis aos ataques destes inimigos da nossa alma. Mas vamos ver, na última parte, que são alguns versículos que ainda nós não lemos, de 4 a 6 e o versículo 10, falam sobre a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo. Versículos 4 e 5 que nós já lemos, diz que a missão deles é atormentar os homens. É isso que eles fazem. Se você ler um pouco mais à frente, no capítulo 12 de Apocalipse, você verá que Satanás foi expulso da presença de Deus, foi lançado à terra. Ele vem cheio de cólera. A cólera é própria dele. Do mesmo jeito que ele está sentenciado à morte, ele quer levar outras pessoas a isso. Ele quer transferir a sentença que veio sobre ele de forma de sofrimento e de tormento sobre os homens. Esses gafanhotos são como uma cavalaria infernal que pisoteiam, que tripudiam sobre esta terra, porque esta terra é obra de Deus,
porque esta terra é a habitação dos filhos de Deus, e então todo o ódio que eles têm contra o próprio Deus, eles descarregam sobre aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E então a missão deles é atormentar. João está falando de uma invasão, não de uma invasão extraterrestre com espaçonaves, mas uma invasão cósmica do mal. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a cada dia que passa, a gente vai assistindo e vendo cada coisa que vai acontecendo nesse mundo, especialmente para nós aqui brasileiros, as coisas que vão acontecendo no nosso país. E eu não sei quanto a vocês, mas a sensação que nós temos é exatamente essa, que Satanás sentou na sala de comando, tomou o volante e ele está fazendo tudo do jeito dele. Porque aquilo que é correto não é mais correto. O que é errado não é mais errado. E errado é você, se você tentar lutar pelo que é certo. Nós não podemos falar o que nós acreditamos abertamente, porque senão você corre o risco de ser apedrejado em praça pública. Eu lembro dos dias dos debates na época da eleição presidencial, que aquele Levi Fidelis falou umas verdades que todos nós falamos nas nossas conversas, mas ele falou em rede nacional, está respondendo um bocado de processo. Mas teve coragem de falar. Teve coragem de falar, inclusive, que família é homem e mulher e a sua prole, se Deus os conceder. Mas isso é família, o resto não é família. Mas falar uma coisa tão óbvia, tão natural, tão simples, que qualquer criança sabe, na nossa sociedade, é um absurdo. Quem fez a prova do Enem teve que lidar aí com feminismo, com marxismo e com uma porção de outros ismos que estavam presentes na prova. Expressão de uma sociedade que está sendo comida, atormentada por este exército do mal que corrói a mentalidade, a claridade da mentalidade dos seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Esses gafanhotos, eles vêm definitivamente para tirar a paz da terra, para causar danos. Versículo 4 e o versículo 10 falam sobre isso. O 4 nós já lemos, veja o 10. Tinha ainda cauda como escorpião e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. A ideia é causar danos aos homens. Estes seres malignos, eles recebem poder para oprimir, para promover dor, para promover sofrimento, para promover quebra, perdas, para gerar lágrimas, para gerar vergonha, para gerar todo tipo de angústia dentro de lares, dentro de famílias, arrebentando com essas estruturas que nos dão um pouquinho de segurança. O diabo é esse falsário que entra sorrateiramente na vida das pessoas e ele vai produzir tormento e amargura. É disso que fala a quinta trombeta. Eu posso continuar falando sobre outras questões, mas é basicamente isso. Deus envia, ou Deus abre a porta do abismo e entrega a este exército a missão de atormentar. É interessante que o versículo 6 fala algo que também nós temos visto por aí. Que estes tormentos sobre os homens sem Deus, eles são tão graves e tão duros, que estes homens procuram a morte. E muitos deles nem sequer conseguem. O texto diz que a própria morte foge deles. Não consegue nem tirar a sua vida. Vez por outra a gente ouve falar de história de gente que tenta se matar. Tamanha angústia e não consegue. E acaba que alguém chega na última hora, ou a corda arrebenta, ou alguma coisa assim acontece, e a pessoa vai parar no hospital. Eu fico imaginando quanta dor, quanto tormento, e quanta frustração. Nem morrer, alguns deles conseguem. Para nós cristãos, pode parecer que isso é algo muito estranho e distante. Mas essa seria a realidade nossa, não fosse Deus ter tido misericórdia das nossas vidas. Mas essa também deve também nos lembrar, esta circunstância, esse contexto deve nos lembrar da nossa missão. Que a nossa missão é alcançar essas pessoas que estão em grande tormento. Estão em tormento por causa da sua desobediência, estão em tormento por serem incrédulos, estão em tormento porque o próprio Deus, em muitos casos desses, permite o tormento para que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. É importante só frisar, para nós encerrarmos, que a condição do povo de Deus diante dessa cavalaria é uma condição de segurança. É isso que precisa ficar claro. A parte B do versículo 4 diz que eles podem tocar nos homens que não foram
selados. Significa que contra os filhos de Deus, estes gafanhotos, estas hostes infernais, junto com essa estrela caída, não tem poder algum. Preciso sempre lembrar disso, porque o que eu devo realmente temer na minha vida não são nem os exércitos do inferno, nem o próprio Satanás. Porque selados com o Espírito de Deus, eu não sou suscetível aos ataques deles. Eu posso sofrer por ver os ataques deles aos meus entes queridos, às pessoas que eu conheço. Mas eles mesmos não podem nem penetrar no nosso coração. Agora, eles vão tentar lançar ideias sobre a nossa vida e nós devemos tomar cuidado. Mas eu queria deixar com vocês aqui pelo menos alguns textos, se você quiser anotar, para que você lembre disso, que são textos importantes. Quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus o respondeu com textos bíblicos. E eu preciso lembrar disso. O diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e eles não podem tocar-lhes. Quando você pertence à família de Deus, você se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Pode anotar. Satanás não pode tocar a sua vida porque você é nascido de Deus. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ainda que Satanás pudesse tocar, mas aquele que habita no meu coração é maior do que ele. Então não preciso ter medo. 1 João 4,4. Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54,17. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Romanos 8, versículo 31. Agora nós estamos nas mãos de Deus e ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. E aí nós podemos citar muitos outros textos, inclusive fazendo alusão à comemoração da reforma, porque o que a reforma ensinou foi exatamente isso, que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode. Mas nós devemos, neste mundo, ser luz, para que estes que são atormentados pelas hostes do inferno tenham um lugar para onde olhar. E tenham uma mensagem para ouvir. Paulo mesmo fala, como que eles vão ouvir, se não há quem pregue? E então o som desta quinta trombeta, ele não é para assustar crente. Você não tem que viver com medo do diabo, nem dos demônios. Não é para viver assim. Você é um filho de Deus. Mas essa quinta trombeta me lembra que este mundo é um mundo de pessoas atormentadas. Por que eu devo pregar o evangelho em todo lugar, a todo tempo, em cada oportunidade? Porque você sempre estará, pode ter a mais absoluta certeza, em todos os lugares em que você estiver, em que existir pessoas não cristãs, você está no meio de gente atormentada, angustiada, vivendo no obscurecimento, cheio de dificuldades. Abra a boca e fale de Cristo. Ah, mas não parece que está todo mundo bem. Não estão bem. Não estão. Porque essa quinta trombeta já foi tocada. E esses exércitos infernais espalham angústia, dor e sofrimento. Lembra da picada do escorpião? Eles podem estar vivos, eles não morreram. Mas o coração deles arde e dói, porque o inimigo tem atentado contra a vida deles. Fale do evangelho. Fale, porque Deus já preparou o ambiente para você falar. Então, eu devo falar, eu sou um soldado. Se Satanás trouxe esses gafanhotos como seu exército, Deus, em Cristo Jesus, me equipou para fazer parte do exército de Deus, que anuncia as boas novas, que fala a respeito daquele que veio para dar vida. Ao contrário de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, Cristo veio para nos enriquecer, para nos encher. Cristo veio para nos dar segurança. Cristo veio para nos dar vida. E eu devo falar sobre Ele. E eu devo ensinar sobre Ele em todos os lugares. A mensagem que Deus está dando para João é uma mensagem para gerar medo e terror no coração dos homens ímpios, para que eles se arrependam diante de Deus, mas é uma mensagem para gerar motivação na igreja, que esta igreja está segura e esta igreja deve aproveitar esta oportunidade em que os corações estão abalados para proclamar a mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude a fazer isso para a honra e glória do seu nome.
Vamos